A morte dos seus pais não foi culpa sua. Foi culpa do seu pai. A raiva não muda o fato de seu pai ter deixado de agir. O homem estava armado. Isso deteria você? Eu fui treinado. Treinamento não é nada! A vontade é tudo! A vontade de agir. A visão pessoal que eu tenho para 2026 é que esse ano é o ano da preparação. Em Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que Deus nos oriente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê o entendimento da sua palavra, que sua palavra se torne vida em nós, que a sua palavra, Pai, se torne medicina em nós, nos curando, nos libertando, nos fortalecendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a visão que eu tenho para este ano de 2026 é que esse é o ano da preparação. É o ano em que nós temos que nos preparar no corpo, na alma e no espírito. Nós devemos nos fortalecer nessas três áreas. Então, é um ano assim em que nós temos que obter o máximo de conhecimento, de habilidades práticas o possível. É um ano em que eu entendo, que nós, no caso, temos que ter essa preparação para possíveis ameaças. Por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos desconsiderar as datas que são criadas, as datas que eles criam, um sistema que dirige esse mundo, datas em que eles preparam mudanças para a sociedade. 2020 foi uma delas. Eu me lembro que em 2004 eu já ouvia sobre 2020 que seria um ano de transição, uma mudança para a sociedade, para a humanidade. Então 2020 veio e realmente a sociedade mudou e preparou o caminho para algo que ainda está por vir. Outra data que eles mencionam muito, que é a data de 2030, em que parece que o Fórum Econômico Global determinou que em 2030 a humanidade não terá nada e será feliz. Então nós não podemos desconsiderar essas datas. Então, 2030 é daqui a 5 anos. 2026, então, é o ano que nós temos para obter essa preparação, o máximo de conhecimentos das mais diversas áreas, mas principalmente aquelas voltadas à sobrevivência básica, como técnicas simples de primeiros socorros, de purificação de água, de preparação de alimentos sem gás, de mecanismos que não usam eletricidade, para que possamos estar preparados para qualquer mudança que possa ocorrer e que a humanidade já não tem mais os recursos de habilidade, de instrução para poder sobreviver a essas mudanças. Então, 2026 é esse ano e 2027
eu vejo que é o ano decisivo, né, para começarem essas mudanças. Então, temos aí esse ano, e com a ajuda do Senhor, nós vamos nos preparar, vamos nos aplicar a isso, a conhecer também outras formas de conhecimento sobre outras áreas que estão esquecidas. No passado, as pessoas se deslocavam pelas estrelas, pelas constelações, isso daí foi perdido. Só uma minoria tem acesso a esse tipo de informação, se dedica ao estudo disso. Então, mas é um conhecimento prático. Medicina, a medicina comum de uso de ervas, de plantas, que é um conhecimento que também está se perdendo. A gente tem que ter o máximo possível de aquisição de informações e saber também trabalhar essas informações. Não adianta ter um monte de conhecimento e não pôr em prática. Então, eu vejo quanto o melhor que você puder, que nós pudermos, no caso, né, adquirir de conhecimento e colocar ele em prática, melhor. Não adianta ter todo o conhecimento e não botar nada em prática, e chega no momento de dificuldade você... eu acho que eu sei que é assim, mas eu nunca fiz, aí você não consegue fazer nada, né? Então, ter a habilidade para poder vencer essas situações. Interessante, né? O Senhor Jesus, ele fala que nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência, o significado de prudência é cautela, precaução, procura ou previsão de inconveniências. Já o simples, a definição comum do simples é simples, ser simples. E ele menciona, usa como modelo aí a serpente e a pomba. A serpente é um réptil que ele é desprovido de membros, ele tem que se movimentar pela movimentação do seu tronco, né, da sua estrutura corporal, não tem membros e tudo, mas ele tem toda uma adaptação para o meio ambiente. Ele se esconde, as cobras, as serpentes, elas se escondem, elas entendem a sua fragilidade e sabem utilizar muito o que elas têm de força, seja o veneno ou a contrição, né? Como as jiboias, essas cobras contritoras, né? E ela entende as fragilidades, ela se esconde, ela sabe utilizar a força dela. Então nós temos que também observar essas peculiaridades da serpente e aplicar na nossa vida. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades, as nossas forças. Nós não podemos nos expor, não podemos colocar a nossa vida em situações de risco. E o simples como a pomba. Nós vemos a pomba aí, que é uma das aves assim mais comuns, né, no ambiente urbano, e a pomba consegue sobreviver em qualquer circunstância. Os pombos, eles conseguem sobreviver nas mais difíceis circunstâncias, se alimentam de tudo, eles não têm beleza, mas ao mesmo tempo eles conseguem se mesclar no ambiente comum, conseguem conviver com outras aves. Os ninhos dos pombos são inexpugnáveis, é muito difícil você ver onde tem o ninho de um pombo, de tão escondido que ele é, ou seja, tem essa preservação voltada à família, à prole. Então, essas características nós temos que observar e aplicá-las na nossa vida. Eu não estou dizendo isso para que você fique alarmado ou alarmada com as possibilidades aí que eles criam, né, para trazer medo, pânico na sociedade, ou trazer miséria, escassez, mas sim que você tenha essa consciência. Nós temos que estar preparados para o pior, mas esperando sempre o melhor. Preparados para vencer essas circunstâncias difíceis, mas esperando sempre dias melhores. Tendo essa esperança, essa fé.
Eu espero o melhor, preparado para o pior. A frase é assim, a frase comum é assim. Então é isso. E que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Se nós pudermos também economizar esse ano de 2026, né, economizar recursos, guardar dinheiro mesmo, né, guardar valores e tudo. É muito importante também que você tenha uma reserva financeira. Em todos os tempos é importante isso. Mas principalmente você ter a mentalidade, as habilidades e a mobilidade. Que isso daí é o que vai ser plenamente exigido de nós nesses anos que vão se seguir aí. Você ter a mentalidade, você ter esse conhecimento amplo para a sobrevivência, a habilidade, você colocar esse conhecimento em prática, e a mobilidade. O que é a mobilidade? A mobilidade é a regra da sobrevivência daqueles que têm uma aliança com Deus. Você vê que Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham eles tinham plenamente essas virtudes, tinham a mentalidade, a habilidade e a mobilidade. Eles se deslocavam, eles procuravam a sua terra prometida, mas eles sabiam se desenvolver em todos os lugares em que eles iam, eles prosperavam. Eles eram ricos em ouro, em prata, em gado, em habilidades ali naquele deserto e foram bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Te agradeço por ter me escutado nesse momento, que já é quase virada do ano. Eu agradeço aos meus inscritos, eu tenho 14 inscritos no meu canal. Se você está me ouvindo hoje, eu te agradeço aí por essa bondade aí de se inscrever no meu canal. Tudo de bom para você e para sua família. Obrigado.